Tem gente que entra na vida religiosa por vocação. Eu entrei por fuga, mas na época eu dizia que era amor por Deus. Eu cresci numa casa onde o som da televisão era alto para abafar os gritos. Minha mãe dizia que a fé era o que mantinha ela de pé. Mas eu achava que Deus era uma escapatória. Um lugar onde ninguém batia, ninguém gritava, ninguém mentia. Eu queria morar nessa ideia. A primeira vez que pensei em ser freira, eu tinha uns 13 anos. Tava numa missa escolar, dessas que a gente vai mais por obrigação do que por fé. E vi uma irmã lá na frente. Ela tinha o rosto calmo. O véu escondia tudo, até as expressões. Parecia alguém que não sentia mais o mundo. Eu quis aquilo. Paz. Invisibilidade. Nos anos seguintes, isso cresceu em mim como um segredo bom. Quando falavam de futuro, de carreira, de namorado, eu só pensava em silêncio, em velas acesas, em orações sussurradas, em não precisar mais carregar meu corpo no meio da rua. Aos 17, entrei num convento. Um lugar pequeno, interiorzão. As paredes tinham cheiro de madeira úmida e sabão neutro. As irmãs eram reservadas. Os passos ecoavam no corredor. Ninguém me chamava pelo meu nome de batismo. Ali, eu passei a ser Irmã Clara. Foi a primeira vez que me senti nova. Não exatamente feliz, mas limpa. E limpa, pra mim, já era muito. No começo era como viver dentro de um ritual. Acordar cedo, rezar, estudar, limpar, rezar de novo. O tempo era contado pelo sino, não pelo relógio. A primeira semana passou como se fosse uma só manhã longa. E sem fim. A segunda já doía um pouco mais. Mas eu dizia pra mim mesma, é normal. É o mundo saindo de dentro de mim. O padre que nos acompanhava espiritualmente era firme. Não sorria muito. Parecia saber tudo sobre cada uma de nós. Tinha esse jeito, próximo demais. Ele dizia que a obediência era a forma mais pura de amor a Deus. E a gente acreditava. Ou queria acreditar, porque duvidar era feio. Era vaidade. Algumas coisas, olhando agora, já estavam ali. Mas eu ainda não enxergava. Porque quando você quer muito ser aceita num lugar, você para de ver as rachaduras das paredes. Eu comecei a escrever menos para minha família. Tava me desligando. E isso era incentivado. Você precisa morrer pro mundo, filha, diziam. E eu aceitava. Achava que era sinal de que eu estava indo bem. De que Deus estava feliz comigo. Teve uma madrugada em que eu acordei para ir ao banheiro e passei pela capela. A luz estava acesa. Entrei de mansinho e vi o padre ajoelhado, rezando. Ele não me viu. Eu devia ter saído. Mas fiquei ali parada, observando o jeito como ele sussurrava, como ele mexia as mãos. Tinha algo ali que me dava calafrios, mas que eu não sabia nomear. Voltei pro quarto com um aperto no peito. Achei que era só medo bobo. No dia seguinte, ele me chamou para conversar. Disse que Deus revelava coisas aos seus servos mais fiéis, que ele mostrava quem tinha verdadeira pureza de alma. E me olhou como se estivesse me vendo por dentro. Eu ainda sorria para ele, porque a gente aprende, mesmo sem querer, que ser boazinha é mais seguro. As outras irmãs mais antigas não falavam muito. Algumas tinham o olhar sempre baixo. Uma delas, a irmã Teresa, vivia com os olhos vermelhos como quem não dorme. Um dia perguntei se estava tudo bem. Ela só respondeu: aqui a gente aprende a calar antes de entender. Naquele dia, eu escrevi no meu diário: será que obedecer sempre é mesmo amar? Mas fechei o caderno e nunca mais toquei nesse pensamento por um tempo. Porque quando a gente começa a pensar demais dentro de um convento, vira suspeita. Eu ainda queria muito ser aceita ali, pertencer, ser santa.
Ou pelo menos ser invisível de um jeito que não doesse. Eu achava que Deus me queria ali, que era Ele quem me chamava, que tudo aquilo era prova, um caminho, uma cruz necessária. Mas tem um detalhe que ninguém nos ensina. Nem todo mundo que diz falar em nome de Deus tá ouvindo Ele de verdade. E ali, naquele começo doce, naquele cheiro de madeira encerada, já morava o primeiro sussurro de algo que eu só ia entender muito tempo depois. Algo que ia começar a se mostrar com pequenos gestos, com silêncios longos demais, com toques leves demais, até o dia em que ele trancou a porta da sacristia. Quando eu fecho os olhos e tento lembrar daquele tempo, o que me vem primeiro não são palavras. É luz. A luz que entrava pelas janelas altas da capela, sempre no começo da manhã. Uma luz dourada, morna, que desenhava os bancos, os véus das irmãs, os cantos das paredes. A gente chamava aquilo de luz de Deus. E, de certo modo, era. Porque ali dentro tudo parecia mais leve do que do lado de fora. Pelo menos no começo. O convento era simples, mas imaculado. Cheiro de sabão de coco, pão fresco e madeira encerada. Os corredores eram estreitos e o eco dos passos parecia dizer que qualquer movimento tinha peso. A gente andava em fila, em silêncio. Os olhos voltados para baixo, as mãos unidas. Havia uma rotina muito clara. Oração, trabalho, silêncio. Depois, mais oração. E à noite, reflexão. O tempo era sagrado e não nos pertencia. Pertencia a Deus. E isso no começo me aliviava. Era como se eu tivesse sido libertada da obrigação de ser alguém no mundo. Lá ninguém me perguntava que faculdade eu faria, se eu queria casar, se eu ia ter filhos. Lá eu era apenas uma alma a caminho da pureza. Uma pedra sendo lapidada. Eu me apegava a essa imagem. As irmãs mais velhas diziam que, com o tempo, a alma se acalmava, que a carne ia se aquietando, que os pensamentos deixavam de ser barulhentos. Eu esperava ansiosamente por esse dia. Mas a verdade é que o silêncio também amplifica o que mora escondido. E logo comecei a ouvir coisas dentro de mim que eu não sabia nomear. Sentimentos que não combinavam com aquele lugar. Incômodos pequenos, mas insistentes. Ainda assim, eu me concentrava na luz, no cheiro do incenso, no som das vozes unidas nas orações em latim, em como a luz filtrada pelos vitrais tingia o chão de cores suaves. O mundo lá fora parecia distante, impossível. Era assim que ele nos queria, imersas, submissas, dedicadas. O padre, o mesmo do começo, nos dava palestras semanais sobre pureza, sacrifício, maturidade espiritual. Falava devagar, como se estivesse revelando mistérios sagrados. Mas ao mesmo tempo havia sempre um peso nas entrelinhas, como se houvesse algo que só ele sabia e que nós precisávamos descobrir através da obediência. Certa vez, durante uma dessas palestras, ele falou sobre a diferença entre resistência e endurecimento. Disse que resistir à vontade de Deus era rebeldia, mas que endurecer o coração contra os sinais espirituais era ainda mais grave. E então olhou diretamente para mim. Foi só um segundo, mas suficiente para deixar um rastro de desconforto que ficou comigo dias. As outras irmãs, a maioria já estava ali há anos. Algumas desde adolescentes. Elas pareciam viver numa espécie de suspensão, como se o tempo nelas não passasse. Sempre o mesmo rosto sereno, os mesmos gestos contidos. Mas nos olhos havia histórias, silêncios que gritavam. Tinha a irmã Beatriz, por exemplo, jovem. Tinha só 2 anos a mais que eu, mas parecia ter vivido muito mais. Ela quase nunca falava. Mas quando falava, era certeira. Uma vez no jardim, me disse assim: aqui dentro,
A gente aprende a se calar antes de pensar, porque pensar muito te afasta de Deus. E afastar-se de Deus aqui é perigoso. Perguntei o que ela queria dizer com perigoso. Ela deu um sorriso sem mostrar os dentes. Abaixou o olhar e não respondeu. Essa foi a primeira vez que eu anotei no meu diário a palavra medo. Até então, tudo era incômodo, dúvida, confusão. Mas medo, ali foi o início. Mas naquela fase, eu ainda queria acreditar que tudo era parte da purificação. Que talvez o desconforto fosse só a minha alma se debatendo contra o ego. A gente era ensinada a desconfiar dos próprios sentimentos. Sentir demais era vaidade. Dizer o que se pensa era orgulho. O silêncio, diziam, era onde Deus falava. E talvez ele falasse mesmo. Mas quem mais falava no silêncio era o trauma. Comecei a perceber que existiam espaços no convento que as irmãs evitavam. Horários em que certos olhares se tornavam rígidos. Palavras que não eram ditas, mas que todo mundo entendia. Tinha um certo padrão, embora ninguém ousasse nomear. E havia também os momentos em que ele, o padre, pedia para conversar individualmente. Sempre depois da meditação. Sempre em lugares reservados para orientação espiritual. A primeira vez que ele me chamou, me senti escolhida. Pensei, ele vê pureza em mim. Quase como se fosse um elogio espiritual. Fomos até a biblioteca. Ele fechou a porta devagar. Disse que queria saber como eu estava. Que notava certa tensão em mim. Que minha alma parecia lutando contra alguma coisa. Eu comecei a chorar. Não sabia bem por quê. Ele colocou a mão no meu ombro. Disse, chore. Deus purifica com lágrimas. Ficou em silêncio enquanto eu tentava me recompor. Depois, me deu um lenço e sorriu. Um sorriso curto, contido. Disse que me esperava novamente na semana seguinte, no mesmo horário. Saí de lá, confusa, me sentindo invadida, mas culpada por pensar isso. Porque, afinal, ele era o sacerdote, o nosso guia espiritual, o homem de Deus. Comecei a notar que as conversas individuais com outras irmãs também aumentavam, especialmente com as mais novas, mas ninguém comentava. Quando muito, se trocavam olhares curtos, olhares que diziam, eu sei e não, fale. A luz da capela continuava bonita, mas começou a me parecer artificial. A sombra que ela deixava atrás dos bancos parecia maior, mais densa. Até a rotina mudou de sabor. O pão não tinha mais gosto. As orações pareciam vazias. O silêncio já não era mais refúgio. Era prisão. E mesmo assim, eu ainda dizia para mim mesma: é só uma fase, uma provação. Deus está me moldando. Até que numa noite, enquanto eu voltava da capela, cruzei com a irmã Beatriz no corredor. Ela passou por mim sem dizer nada. Mas quando já tinha me deixado para trás, sussurrou baixo. Cuidado com a luz. Às vezes ela cega. E seguiu andando como se nada tivesse acontecido. Naquela noite tive um sonho. Estava dentro da capela, sozinha. A luz do vitral iluminava o chão, mas tudo em volta estava escuro. E de dentro da sacristia, uma voz me chamava. Não gritava. Não implorava, só chamava, baixo, calmo, e eu caminhava até lá. No dia seguinte, o padre me chamou de novo. E pela primeira vez, o lugar da conversa não seria a biblioteca, seria a sacristia. A porta da sacristia era pesada, de madeira escura, e rangia. Um som seco, arrastado, como se anunciasse que o que havia ali dentro não era apenas um espaço reservado para roupas litúrgicas. Ele me pediu que entrasse primeiro. Disse que era importante falarmos ali, longe de interrupções.
que a biblioteca tinha muito movimento. Aqui você pode abrir o coração sem medo, ele falou. Eu entrei. A luz era amarela, fraca. As paredes forradas de armários altos, cheios de cálices, alvas, velas. O ar estava mais frio do que nos outros cômodos. Mas eu me obriguei a sorrir, a manter a postura de quem confia, de quem respeita, de quem acredita. Ele fechou a porta atrás de si. Começou perguntando como eu estava dormindo, como andavam minhas orações, se eu sentia resistências. Disse que notava em mim um espírito sensível e que isso era perigoso se mal guiado. Eu tentei responder com frases neutras. Disse que estava bem, que me esforçava para seguir o ritmo do convento, que orava, mesmo nas noites de insônia. Ele assentiu com a cabeça como quem já esperava aquela resposta. Deus tem algo especial contigo, mas para isso você vai ter que confiar, obedecer. E aí ele se aproximou, pousou a mão no meu ombro. Um gesto que, se fosse de um pai ou um irmão, talvez não tivesse me paralisado. Mas ali, entre batinas e crucifixos, aquele toque me atravessou, como uma faca gelada. Minha garganta secou. Eu queria recuar. Mas me convenci, ou fui convencida, de que era só zelo espiritual. Que talvez eu estivesse interpretando errado. Que o problema era o meu coração ainda impuro. A dúvida nasceu ali, mas eu enterrei ela na mesma hora, com a pá da fé. Naquela noite eu fiquei acordada até tarde. As outras irmãs dormiam em silêncio. Eu escutava o som da minha respiração, misturada ao barulho do vento do lado de fora. Rezei. Pedi perdão por ter desconfiado de um homem de Deus. Pedi para ser mais humilde. Pedi para que Deus calasse o que não era dele em mim. E nos dias seguintes, me esforcei ainda mais. Acordava antes do sino. Ajoelhava por mais tempo. Me oferecia para as tarefas mais cansativas. Queria provar para Deus, ou talvez para mim mesma, que eu não era rebelde, que eu sabia obedecer. Porque ali dentro, duvidar era quase um pecado de orgulho. E orgulho era o mais grave de todos. Mas ainda assim, as dúvidas voltavam. Sempre à noite, sempre no silêncio. E quanto mais eu rezava, mais elas pareciam crescer. Comecei a reparar em pequenos sinais. O jeito como algumas irmãs evitavam estar sozinhas. Como os olhares entre elas eram carregados de algo que não se dizia. Como irmã Beatriz uma vez, ao ver que eu ia conversar com o padre, sussurrou: "Não fique muito tempo com ele, nem com a porta fechada." E seguiu, como sempre, calada. Eu quis perguntar, quis insistir, mas o medo é uma coleira que se aperta cada vez que a gente tenta gritar. Uma tarde estávamos lavando os panos da missa no tanque e irmã Teresa, uma das mais antigas, falou quase num sussurro: "Algumas de nós aprendem a morrer em silêncio, mas o corpo continua vivo e obediente." Olhei para ela esperando mais, mas tudo o que recebi foi um olhar vazio, como se ela já estivesse em outro lugar, muito distante dali. Fui pro quarto e escrevi no diário: "Quantas de nós estão vivas só por fora?" Mas logo rasguei a página. Queimei, joguei as cinzas no vaso. Porque se alguém encontrasse, poderia dizer que meu coração estava em rebelião. E rebelde no convento era sinônimo de possuída. Continuei tentando enterrar minhas dúvidas com orações, mas elas voltavam, nos sonhos, nos olhares, no frio na barriga sempre que o padre se aproximava. Certa vez ele me chamou novamente. Disse que queria me orientar espiritualmente. Dessa vez era na sala de arquivos. Um cômodo ainda mais isolado. Eu hesitei. Disse que estava com dor de cabeça. Ele franziu a testa. Disse que eu estava resistindo à graça. Que aquilo era sinal de que o demônio estava me confundindo. Que eu precisava purificação.
Voltei para o meu quarto tremendo. Naquela noite, sonhei que minha boca estava costurada e que alguém, atrás de mim, rezava bem baixo enquanto me segurava pelos ombros. Acordei com gosto de sangue na garganta, mas era só saliva, só medo. Passei a evitar ficar sozinha. Sempre que ele se aproximava, eu inventava alguma tarefa, chamava outra irmã, desviava o olhar. Mas mesmo assim, eu me culpava. Talvez seja só cuidado pastoral e eu esteja manchando, com malícia. Eu dizia a mim mesma. Talvez o problema seja a minha mente. Talvez eu seja a impura. Porque o que ninguém nos contava é que, ali dentro, a culpa era uma forma de controle. E quanto mais devota você tentava ser, mais fácil era de manipular. As dúvidas começaram a se multiplicar. Sobre ele. Sobre o convento. Sobre Deus. Sim. Sobre Deus também. Por que tipo de Deus permitiria aquilo tudo em seu nome? Que tipo de fé exige que a gente enterre o próprio instinto para ser considerada pura? Comecei a ter dor de estômago constante, boca seca, insônia. Meu corpo gritava o que minha boca não podia dizer. E eu achava que era castigo divino, que eu estava sendo provada. Não falei com ninguém, porque todas já sabiam e calavam. O silêncio ali dentro não era sinal de paz, era pacto. E eu ainda não sabia que aquilo tudo era só o começo. Que o que eu chamava de dúvida espiritual era, na verdade, a minha alma tentando me acordar. Mas eu ainda resistia, ainda enterrava, ainda dizia que era só uma fase, que Deus me guiaria. E então veio a noite em que ele trancou a porta, por dentro. Era uma quinta-feira. Eu lembro porque tínhamos adoração eucarística pela manhã. E o cheiro de incenso ficava impregnado até depois do almoço. As irmãs estavam recolhidas, e o clima no convento estava especialmente silencioso. Aquele silêncio denso. Denso como fumaça, mas invisível. Eu estava limpando os bancos da capela quando ele entrou, sem fazer barulho. Apenas apareceu no canto da nave, caminhando devagar até mim. Me cumprimentou com um aceno curto e disse: "Preciso falar com você. É importante." Senti o estômago apertar. Não era a primeira vez que ele dizia isso. Mas naquele dia, havia algo diferente no tom. Uma urgência controlada. Um comando disfarçado de convite. Engoli seco e assenti com a cabeça. Ele não esperou. Já caminhava em direção à sacristia. Meus passos foram mais lentos. Algo dentro de mim gritava. Aquela intuição ancestral que toda mulher tem, mesmo sem saber de onde veio. Aquela certeza muda de que há perigo, mesmo que ninguém tenha dito. Mas o que eu ia dizer? Que não. Que estava ocupada. Que preferia não ir. Ele era o sacerdote, o representante de Deus. Negar seria rebeldia. Negar seria pecado. Entrei. A luz da sacristia estava acesa, mas baixa. Um abajur velho, amarelado, iluminava um canto da mesa, onde os paramentos estavam dobrados. Tudo parecia parado no tempo. Ele fechou a porta. E, dessa vez, girou a chave. O som do trinco ecoou dentro de mim como um trovão abafado. Meu coração disparou. Mas o corpo não reagiu. Fiquei ali, parada, segurando o pano da limpeza com a mão trêmula. Ele se virou devagar. Olhou nos meus olhos e disse: "Deus quer trabalhar algo profundo no seu espírito. Mas para isso você vai ter que confiar." Meu corpo queria correr. Minha boca queria gritar. Mas eu não sentia as pernas. "Você foi escolhida." Ele continuou. "É uma alma rara, mas a impureza do mundo ainda te habita. E Deus me revelou que parte da sua libertação viria através da submissão, de se entregar sem resistência." Fiquei muda. Cada palavra dele me atravessava como pregos sendo martelados na minha alma. E ao mesmo tempo, ele falava com tanta calma, como se estivesse realmente lendo um evangelho.
A carne precisa ser quebrada. Você entende? A alma não se eleva se o corpo não for humilhado. É doutrina, é provação, é amor. E então, ele se aproximou. Passos lentos, sem pressa, como quem faz parte de um ritual, como quem segue um plano divino. Quando sua mão tocou meu rosto, eu gelei inteira. Tentei desviar. Ele segurou meu queixo com força. Disse: "Não tenha medo. Isso é maior do que nós dois. É vontade de Deus. Vontade de Deus." Como se Deus precisasse de trancas, de silêncio forçado, de mãos invasoras. Eu tremia. Olhava para o crucifixo acima da porta e pensava: "Me ajuda. Me tira daqui. Me salva." Mas nada acontecia. Eu estava sozinha. E, ao mesmo tempo, eu sabia que outras já tinham estado ali, sozinhas, em silêncio, em medo, e que nenhuma delas tinha falado, porque era mais fácil acreditar que era mesmo espiritual, que o erro estava dentro, que Deus estava usando aquilo para moldar. Ele começou a recitar um trecho bíblico sobre obediência. Algo sobre Esther se despindo diante do rei. Algo sobre Maria dizendo: "Eis aqui a serva do Senhor." As palavras misturadas com a respiração dele me causavam náusea. "Você precisa confiar." Ele repetia. "Você precisa morrer pro mundo." A cada passo dele, eu perdia mais força, mais fé, mais chão. Fechei os olhos. Tentei pensar em Deus, mas só via escuridão. Foi quando, de algum lugar que eu não sabia que tinha, minha voz saiu, fraca, trêmula. Mas saiu. "Isso não é certo." Ele congelou. Me olhou com olhos duros. Pela primeira vez, o tom manso desapareceu. "Você ousa questionar a autoridade que Deus me deu?" Não respondi. Estava em pânico. Mas algo tinha mudado. Um fio tênue de lucidez havia se acendido. E eu me agarrei a ele com tudo. "Abre a porta," eu disse. Ele não se moveu. Ficamos em silêncio. Depois de alguns segundos, longos como horas, ele girou a chave. A porta se abriu. Eu saí sem olhar para trás. Caminhei pelo corredor sem sentir os pés. O mundo ao meu redor parecia em câmera lenta. As outras irmãs passavam por mim, mas ninguém perguntava nada. Ninguém notava. Fui direto pro meu quarto. Tranquei a porta. Chorei até dormir. Na manhã seguinte, ele celebrou a missa como se nada tivesse acontecido. Olhou para mim no momento da consagração. Sorriu. E seguiu com a liturgia. Eu ali, de joelhos, com o corpo presente, mas o espírito em pedaços. Ele tinha me dito que era a vontade de Deus. Mas naquele momento, eu comecei a entender que não era Deus quem estava falando. Era Ele, só Ele. Com sua voz mansa e sua autoridade suja. Naquele dia, pela primeira vez, não rezei. Fiquei olhando pro altar, pro crucifixo, pras velas. E tudo me pareceu vazio. O que antes era fé, agora era ruína. E ali nasceu a decisão que mudaria tudo. Depois daquele dia na sacristia, tudo mudou. Mas ao mesmo tempo, nada mudou. O convento seguiu igual. As orações, as refeições em silêncio, os sorrisos engessados. A rotina era a mesma. Mas dentro de mim, algo estava diferente. Quebrado, irrecuperável. No começo eu achei que ia contar, que precisava contar. Pensei em falar com a madre. Pensei em procurar Irmã Teresa. Pensei em escrever uma carta. Qualquer coisa. Mas a cada vez que ensaiava, sentia o mesmo nó na garganta. A mesma trava. Como se as palavras estivessem proibidas de nascer. Como se minha própria voz tivesse sido confiscada. Porque quando o agressor se veste de Deus, quem é que vai acreditar em você? O medo me dizia que, se eu falasse, iam me acusar de loucura, de escândalo,
que iam me tirar do convento como uma rebelde, uma ingrata, uma herege, ou pior, que iam dizer que eu tinha seduzido ele, porque era sempre assim. A mulher é o vaso da tentação, a Eva, a fraca, e ele, um homem de batina, um servo de Deus, um confessor respeitado. Eu era só uma noviça, sem sobrenome, sem passado, sem futuro. Então, escolhi o que parecia ser o mais seguro: o silêncio. Mas o que eu não sabia é que esse silêncio não era só uma defesa. Era uma armadilha. No começo, ele se fazia de normal. Me cumprimentava na frente das outras como se nada tivesse acontecido. Até elogiava minha postura obediente. Fazia parecer que tudo estava bem, mas, nos bastidores, ele me observava, me esperava. Criava situações para me deixar sozinha com ele de novo. E eu, cada vez mais acuada, tentava desaparecer. Me escondia atrás das tarefas. Corria para as áreas comuns. Evitava ir aos corredores que levavam à sacristia, à biblioteca, ao arquivo. Mas dentro de mim, uma nova voz começava a nascer. Fraca, mas viva. Não foi sua culpa. Você tem o direito de sentir raiva. Você tem o direito de ir embora. Só que junto dessa voz vinha outra, mais antiga, mais forte, mais familiar. Você vai destruir a vocação de um homem de Deus? Você tem certeza? Ou está sendo enganada pelo inimigo? Você quer mesmo manchar o nome da igreja? E assim o silêncio se tornou um campo de batalha. Eu vivia presa entre a voz que gritava por justiça e a que pedia para calar. Comecei a desenvolver sintomas físicos. Acordava suando, tinha crises de enjoo do nada. A comida começou a me causar repulsa. Tive tonturas, dores musculares e uma angústia constante no peito, que não passava nem com horas de oração. Cheguei a pensar que estava possuída. Pedi confissão. Jejuei por dias. Me flagelava em silêncio. Não com chicotes, mas com palavras. Com medo. Com culpa. Porque, no fundo, eu ainda achava que talvez tivesse permitido. Que talvez, por um segundo, eu tivesse sido cúmplice. E foi aí que comecei a entender o quanto o silêncio se alimenta da nossa vergonha. Eu não era a única a carregar esse segredo. Com o tempo, percebi os olhares das outras. O cansaço no rosto de Irmã Beatriz. O tremor leve na mão de Irmã Clara, quando o nome dele era citado. As pausas longas, pesadas, quando o assunto era acompanhamento espiritual. Mas ninguém falava, porque o medo era coletivo. O silêncio era a regra. E quebrá-lo era como trair não só a igreja, mas Deus. Comecei a sonhar com gritos, com portas que se fechavam, com batinas se arrastando pelo chão. E acordava com a sensação de que minha alma estava implodindo por dentro. Foi Irmã Teresa quem um dia me olhou nos olhos e disse: "Você não está louca e não está sozinha." Ela não disse mais nada, não explicou, não contou. Só isso, uma frase, suficiente para fazer tudo dentro de mim estremecer. Naquela noite, chorei de joelhos no chão do quarto. Pela primeira vez, não chorei de medo, nem de vergonha. Chorei de raiva. Raiva por ter sido enganada, por ter confiado, por ter acreditado que o silêncio me protegeria. Mas naquele mesmo choro, eu senti nascer algo novo. Um início, um esboço de coragem. No dia seguinte, escrevi no diário: "Um novo, escondido. Se eu continuar calada, ele continua impune. Se eu continuar calada, ele encontra a próxima. Talvez minha voz não salve tudo, mas pode impedir que se repita. Talvez não agora, mas um dia eu vou falar. E quando falar, que seja alto, que seja claro, que seja em meu nome." A partir daquele dia, não melhorei de uma vez. Nada mudou externamente. Eu ainda estava no convento.
Ainda via o rosto dele. Ainda ouvia as pregações, as leituras, os cânticos. Mas por dentro, algo tinha virado. O silêncio que antes me esmagava, agora me dava força. Porque eu sabia, eu lembrava, e eu não ia esquecer. Eu não era cúmplice, eu era sobrevivente. E o silêncio, que antes era prisão, agora era preparação. Preparação para a palavra que um dia eu ia soltar, que ia libertar, que ia expor, mesmo que custasse tudo. Não foi de uma vez. Minha saída da escuridão não veio como uma trombeta, nem como um rompimento abrupto. Veio como uma brisa, como um pequeno não, sussurrado por dentro, que só eu escutava. No convento, a obediência era considerada virtude máxima. Obedecer era morrer para si mesma. Era a via da santidade. E durante anos eu levei isso como verdade absoluta. Mas depois daquele dia na sacristia e de tudo que se seguiu em silêncio, a palavra obediência começou a mudar de sabor. Começou a me dar náusea. Eu comecei a perceber que obedecer, ali dentro, significava muitas vezes anular o próprio espírito, desconfiar da própria intuição, desacreditar do próprio corpo e, principalmente, calar diante do abuso. Então eu decidi desobedecer. Mas só um pouco, só o suficiente para não morrer por dentro. E assim começaram minhas pequenas rebeliões. Primeira foi durante uma reunião comunitária. Estávamos discutindo um texto sobre morte do ego. A madre citava que a vontade própria deve ser crucificada para que Cristo viva em nós. Eu respirei fundo, travei os punhos embaixo, do hábito, e perguntei: mas se a vontade própria for um grito de socorro? A sala congelou. Algumas irmãs franziram o senho. Outras abaixaram os olhos. A madre desviou o olhar e disse apenas: quem está morrendo para o mundo não deve esperar socorro. Mas eu sabia. Sabia que aquela frase ia ecoar, que mesmo abafada, minha pergunta tinha furado o véu. Outra rebelião foi mais sutil. Durante a missa, ao invés de fechar os olhos durante a homilia, eu passei a observar os olhos dele, o padre, não como quem escuta, mas como quem vigia, como quem estuda o predador. Queria entender. Ele sabia que eu sabia? Queria ver se havia medo nos olhos dele. Mas o que vi foi segurança, frieza, um teatro ensaiado. Aquilo me revoltou, então parei de comungar. Ficava de pé, em silêncio, enquanto as outras formavam a fila da Eucaristia. Algumas perceberam. Me olharam com pena, outras com reprovação. A madre me chamou para conversar. Você está em pecado? Eu disse. Estou tentando entender o que é pecado, exatamente. Ela ficou em silêncio. A reunião acabou ali, mas o meu gesto ficou. Era como riscar um fósforo no escuro. Frágil, breve, mas ainda assim, fogo. Comecei a registrar tudo. Escondia páginas dentro das frestas da parede do meu quarto. Escrevia com letras minúsculas, com lápis escolar. Descrevia o que ele disse, o que eu senti, os olhares, as pausas, os horários. Fazia isso como um ato de fé. Não fé nele, nem na igreja. Fé na verdade. Fé. De que um dia aquilo não seria só memória. Seria testemunho. Esses registros viraram meu evangelho particular. Minha forma de não esquecer quem eu era antes da dor. E de manter viva a certeza de que o que aconteceu, realmente aconteceu. Outra rebelião? Comecei a conversar com as internas novatas. Não como autoridade, mas como irmã. Fazia perguntas. Escutava respostas. Procurava nos olhos delas sinais de medo que eu conhecia tão bem. Um dia, uma delas, irmã Nair, me abraçou mais forte do que o necessário e sussurrou: obrigada por perguntar. Eu soube, naquele momento, que o ciclo estava se repetindo.
E soube também que o meu silêncio não podia durar muito mais. Pequena rebelião também foi voltar a cuidar do meu corpo. Durante anos fui ensinada a ignorá-lo, a castigá-lo, a me referir a ele como inimigo da alma. Mas agora, eu queria ouvi-lo. Queria respeitar o que ele dizia. Passei a beber água mais devagar, a alongar as pernas na cela, a dormir quando meu corpo pedia. Coisas mínimas, mas que, ali dentro, soavam como luxúrio. Até que um dia me peguei sorrindo sozinha, enquanto lavava os panos do altar. Sorrindo por ter notado o cheiro da lavanda, do sabão. Por estar viva. Por de algum jeito ainda ser eu. Houve também a rebelião maior. Escrever uma carta. Não para a moça igreja. Nem para a madre. Nem para ele. Escrevi para mim mesma. Você não é impura. Você não provocou. Você viu o que viu. Sentiu o que sentiu. Sobreviveu. E por mais que eles tentem apagar, distorcer ou espiritualizar, você tem o direito de lembrar. E o dever de falar, quando estiver pronta. Dobrei a carta e coloquei dentro do missal, ao lado do salmo que diz: clamei ao Senhor na minha angústia, e Ele me ouviu. Não sei se Ele me ouviu, mas eu, pelo menos, tinha me escutado, pela primeira vez. As pequenas rebeliões são assim. Ninguém vê, ninguém aplaude. Não tem fogos, nem fuga, nem filme. Mas são elas que mantêm a alma viva. É nelas que a fé verdadeira começa. Não no silêncio que aceita, mas na coragem que recusa. Eu ainda estava lá. Ainda não tinha saído do convento. Mas já não era mais a mesma. Minha boca ainda não gritava, mas o coração já pulsava mais, forte. E isso, ali dentro, era uma heresia que me salvou. Eu cresci acreditando que Deus era abrigo, que bastava dobrar os joelhos, fechar os olhos e dizer Pai, e algo dentro de mim se acalmaria. Foi assim na infância, na adolescência, no início da minha vida religiosa. Deus era o ponto de apoio, a explicação, a recompensa invisível por cada dor visível. Mas depois do que vivi, e mais ainda, depois do que me calaram, Ele começou a sumir. Não de uma vez, mas lentamente, como se estivesse me deixando no escuro de propósito, como se dissesse: você está por sua conta agora. E isso doeu mais do que tudo. A oração, que antes era meu refúgio, virou um espaço vazio. Eu sentava na capela, via a luz filtrando pelos vitrais, o incenso subindo. Mas tudo parecia encenação. Eu dizia as palavras com os lábios, mas meu peito ficava imóvel. Comecei a me perguntar: será que estou falando sozinha? Será que ele ouviu quando pedi socorro naquele dia? Será que ele ficou do lado de quem trancou a porta? Essas perguntas me rasgavam. Porque eram blasfêmias. Mas também eram verdadeiras. Não eram fruto de rebeldia. Eram o grito sincero de quem confiou e foi traída. Comecei a duvidar não só do padre ou da igreja. Comecei a duvidar de toda a construção espiritual que me entregaram. Se Deus era amor, como permitiu aquilo? Se Deus via tudo, por que ficou calado? Se Deus habitava naquele lugar, como pôde morar tão perto do horror? Comecei a reler os evangelhos, não para me alimentar, mas para procurar rachaduras, e as encontrei. Frases que antes me consolavam agora me feriam. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Tome sua cruz e siga-me. Cruz, sofrimento como vocação, consolação apenas no fim dos tempos. A religião que antes me acolheu, agora parecia apenas um sistema de justificativa para a dor. Eu já estava cheia de justificativas. O que eu precisava era de justiça, de reparação,
de humanidade. A pior parte dessa crise foi a culpa. Não bastava estar ferida. Eu também me sentia culpada por questionar. Uma voz dentro de mim dizia: você está se afastando de Deus. Está perdendo sua salvação. O que aconteceu com você foi um teste. E você está falhando. Passei noites sem dormir. Não por medo do padre, mas por medo do inferno. Porque me ensinaram que questionar a fé era pecado. E eu estava começando a questionar tudo. Inclusive o que é fé. Inclusive o que é pecado. Conversei com uma das irmãs mais velhas. Ela era doce, mas firme. Quando mencionei minhas dúvidas, ela segurou minha mão e disse: é normal ter perguntas, mas cuidado, a dúvida é a porta do inimigo. E aquilo foi a pá de cal, porque para mim, a dúvida tinha se tornado o único lugar sincero. Comecei a escrever em segredo. E se Deus não for esse que nos ensinaram? E se a fé cega não for virtude, mas prisão? E se o que eu chamo de Deus for só eco de um medo ancestral? Essas perguntas doíam, mas ao mesmo tempo me davam um estranho alívio. Era como se eu finalmente estivesse sendo honesta comigo mesma. Cheguei a pensar em sair da vida religiosa. Mas isso não era simples, não por falta de vontade, mas porque tudo em mim estava enraizado naquela estrutura. Eu era a que entregou a vida a Deus, a que renunciou ao mundo, a que vestiu o hábito. Se eu saísse, quem eu seria? Teria para onde ir? Com que roupa? Com que identidade? E, o mais difícil, conseguiria sobreviver fora sem a fé que me sustentava ali dentro? A crise foi se aprofundando. Até a música me incomodava. Os cantos de adoração que antes me faziam chorar, agora soavam vazios. Palavras como glória, redenção, cordeiro imolado. Tudo parecia distante, arcaico, desconectado da minha dor concreta. Comecei a buscar Deus nos lugares que não eram litúrgicos. No som da chuva, na textura do pão fresco, no abraço de uma irmã que me olhava com empatia, sem falar nada. E percebi algo doloroso. Eu ainda queria Deus, mas não o Deus que me ensinaram. Não o Deus das regras, dos castigos, dos abusos justificados. Eu queria um Deus que chorasse comigo, que gritasse comigo, que dissesse: você não merecia aquilo. Mas esse Deus eu não encontrava mais no altar, nem na confissão, nem nos salmos. Encontrei curiosamente no silêncio. No mesmo silêncio que antes foi cárcere. Agora começava a virar espaço sagrado. Um dia li escondida um trecho de Simone Weil. Ela dizia: a ausência de Deus é a forma mais profunda de presença. Aquilo me atravessou. Talvez, pensei. Talvez eu estivesse passando por um deserto. Não porque perdi a fé, mas porque a fé que eu conhecia não dava mais conta do que eu vivi. E talvez esse deserto não fosse castigo, mas um convite a uma fé mais adulta, mais humana, mais livre. Uma fé onde Deus não é o que justifica o sofrimento, mas o que chora com quem sofre. Foi então que decidi. Se eu fosse ficar na fé, teria que ser uma nova fé. Uma fé que me permitisse dizer: isso foi errado. Uma fé que me autorizasse a sentir raiva, a desejar justiça, a sair do convento e continuar sendo espiritual. Essa decisão não foi leve. Foi como perder um pai. Como ver uma casa pegando fogo e não poder apagar. Mas ao mesmo tempo, foi libertador. Porque no fundo, eu nunca deixei de acreditar. Só deixei de aceitar acreditar do jeito que me ensinaram. E isso foi o começo da cura. Foi num domingo, desses em que o tempo parece não passar. Eu estava sentada na cozinha da casa onde passei a viver após sair do convento. Uma casa simples, emprestada por uma senhora que me acolheu sem fazer perguntas.
Pela primeira vez em anos, o hábito já não cobria meu corpo, e o silêncio que me rodeava era apenas silêncio, não mais repressão. Em cima da mesa, o caderno onde eu havia escrito por anos, escondida, tudo o que vivi, estava amarelado, algumas folhas com marcas de umidade, outras com as palavras tão apertadas que mal dava para ler. Mas ali estava tudo. Minha história, minhas dores, as noites em que quis morrer, os dias em que ainda achei força para sobreviver. Eu olhei para aquelas páginas como quem encara uma sepultura, porque aquilo era um corpo. O corpo da mulher que eu fui, da freira que eles tentaram moldar, da menina que sonhou servir a Deus e acabou servindo ao silêncio. Durante muito tempo, achei que nunca ia conseguir contar, porque contar significava voltar, reabrir feridas, revisitar rostos, reouvir palavras que me ardiam até hoje. Além disso, a vergonha ainda me rondava. Mesmo depois de sair, de romper, de tentar reconstruir uma vida, uma voz me dizia: ninguém vai acreditar. Vão dizer que foi sua culpa. Você vai ser chamada de herege, mentirosa, rebelde. E talvez tudo isso até acontecesse. Mas naquele domingo, algo dentro de mim mudou, porque eu percebi que enquanto eu não contasse, ele ainda vencia. Durante anos, o padre andava comigo dentro da cabeça. A cada vez que eu hesitava, era a voz dele que eu ouvia. Isso é vontade de Deus. Se contar, ninguém vai te ouvir. Você vai destruir a obra do Senhor. E eu obedecia. Mesmo longe. Mesmo sem hábito. Mas naquele dia, eu olhei para o caderno e pensei: a única coisa que destrói a obra de Deus é o silêncio sobre a injustiça. Foi como uma chave girando por dentro. Não senti coragem. Senti urgência. Eu precisava falar. Nem que fosse só uma vez. Nem que fosse com medo. Comecei escrevendo uma carta, não endereçada a ninguém. Só escrevi: eu sou a mulher que foi trancada na sacristia. Eu sou a freira que gritou por dentro durante anos. Eu sou a voz que vocês tentaram calar com orações. Mas agora sou quem escreve. Foi como respirar de novo. Como soltar o ar depois de prender por muito tempo. Depois da carta vieram os relatos. Escrevi cada momento, cada cheiro, cada detalhe. Não para me vitimizar, mas para me libertar. Porque toda dor que é nomeada perde um pouco do poder que tem sobre nós. Demorou até eu criar coragem de mostrar aquilo para alguém. A primeira pessoa foi uma psicóloga, indicada por uma amiga. Ela leu em silêncio. Não me interrompeu. Não tentou espiritualizar nada. No fim, apenas disse: você sobreviveu. Agora precisa existir. Aquela frase me desmontou. Porque, de fato, até ali, eu só havia sobrevivido. Faltava viver. E contar era o primeiro passo disso. Fui convidada a falar para um grupo de mulheres que tinham saído de comunidades religiosas. Hesitei. O convite dizia: não precisa dar nome. Não precisa dizer onde foi. Só diga que aconteceu. Respirei fundo. E fui. Subi no pequeno palco improvisado com um papel na mão. As pernas tremiam. A boca estava seca. Mas quando olhei para aquelas mulheres, todas com os olhos tão cheios quanto os meus, eu soube. Elas também estavam esperando alguém começar. E eu comecei. Contei como entrei no convento cheia de fé. Contei como me tornei a obediente. Contei como ele trancou a porta e disse que era vontade de Deus. Contei como me calei, como tentei espiritualizar, como me culpei. Contei as pequenas rebeliões, a crise com Deus, a dor de não ser ouvida e o dia em que decidi escrever.
Quando terminei, a sala estava em silêncio. Não de julgamento, mas de identificação. Alguém lá atrás começou a bater palmas. Outras vieram logo depois. E naquele som, eu me ouvi viva pela primeira vez. Depois daquilo, vieram outras falas, outras escutas, outros relatos. De freiras, ex-freiras, mulheres que viveram abusos e foram silenciadas pela culpa religiosa. Comecei a entender que minha história não era só minha. Era parte de um sistema, de uma cultura que confunde obediência com submissão, fé com silenciamento, espiritualidade com controle. E quanto mais eu contava, mais forte eu ficava, mais inteira. Hoje não sou mais Irmã Teresa. Sou a mulher que viveu no convento, que acreditou, que sofreu, que foi calada e que escolheu falar. Não tenho raiva de Deus, mas também não aceito mais um Deus que se cala diante da dor. Meu Deus hoje é outro. É o que habita nas vozes das mulheres que ousam quebrar o silêncio. É o que chora comigo. E não o que diz, ofereça como sacrifício. Contar. Minha história não mudou o passado, mas mudou minha relação com ele. Agora, quando me olho no espelho, vejo alguém que não só sobreviveu, vejo alguém que se narrou. E isso ninguém mais pode tirar de mim. O dia em que ele trancou a porta da sacristia e disse que era vontade de Deus. Foi o mesmo dia em que uma parte de mim começou a morrer. Mas hoje, ao contar, essa parte renasce. Não como dor, mas como verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, liberta.